Pastor Eliezer irá, neste momento, fazer a sua declaração de fé, juntamente comigo aqui, da confissão de fé desta igreja, da Igreja Missionária Volta de Cristo. E aproveitando aqui os irmãos que não conhecem, vão conhecer hoje, e ele vai apenas reafirmar a sua fé, que nós sabemos que já é isso que ele crê, Ele só vai reafirmar isto. E ele vai responder com sim, eu creio, tá bom? Creio na Bíblia Sagrada como sendo a palavra inerrante e infalível de Deus, inscrita por homens inspirados pelo Espírito Santo. Sim, eu creio. Na autoridade dos 66 livros canônicos reconhecidos, não escolhidos pela Igreja, como única regra de fé e prática para a salvação e o viver dos cristãos. Sim, eu creio. Em um só Deus vivo e verdadeiro, perfeito e eterno, absoluto e autossuficiente, bondoso e justo, o qual, em três pessoas da mesma substância e também eternidade, o Pai não gerado, nem criado, nem procedente, o Filho gerado, não criado, eternamente do Pai e o Espírito Santo, não criado nem gerado, mas procedente do Pai e do Filho. Sim, eu creio. Na humanidade de Cristo, que não anulou sua divindade, quando ao se encarnar, nasceu da Virgem Maria, viveu uma vida inteira sem pecado, operou prodígios, foi crucificado sob Pôncio Pilatos, morreu, foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou corporalmente, ascendeu ao céu e assentou-se à destra do Pai, de onde virá no devido tempo, assim como subiu visivelmente depois da grande tribulação e não antes, para julgar os vivos e os mortos, grandes e pequenos, e reinar para sempre. Sim, eu creio. Creio no Espírito Santo como pessoa e não como energia ativa, impessoal, sendo também Deus, atuante na igreja desde o dia de Pentecostes, após a subida de Cristo ao céu. Sim, eu creio. Na criação do universo físico e espiritual como obra exclusiva de Deus, que tudo fez segundo o conselho de sua vontade soberana e para o louvor de sua glória. Sim, eu creio. Na criação do homem como macho e fêmea, corpo e alma, feitos à imagem e semelhança de seu Criador, dotados de livre vontade, porém imutável, tendo consciência e existência deste Deus e de sua vontade. Sim, eu creio. Na queda do homem, que sendo seduzido por Satanás, comeu fruto proibido, caindo assim de sua pureza, tornando-se morto em seu pecado e transmitido a toda a raça humana, da qual era representante, pecado original, sendo que esta raça já nasce debaixo deste pecado e, portanto, privada da graça de Deus, tendo todas as faculdades do corpo e da alma contaminadas pelo pecado, depravação total, não sendo tão corrupta quanto poderia, mas tendo qualquer parte do seu ser manchada pelo pecado. Sendo assim, tanto nossos primeiros pais como nós todos perdemos a disposição de escolher livremente entre o bem espiritual e o mal. Não temos livre-arbítrio, temos nossas tendências inclinadas apenas para o mal. Sim, eu creio. Creio na predestinação como doutrina bíblica, a qual ensina que Deus, desde a eternidade, escolheu para si, em seu santo e sábio conselho, um grupo de pessoas dentre todos os pecadores para salvar, mostrando assim sua misericórdia e deixando os demais a serem condenados justamente por seus próprios pecados e não sendo Deus obrigado a dar salvação para todos, por isso não pode ser acusado de injustiça, mas reconhecido como justo para com os condenados e misericordioso para com os salvos. Sim, eu creio. Na justificação como obra de Deus e não de qualquer coisa que um homem possa fazer para merecê-la, sendo justificado apenas aquele a que aprove a Deus chamar para o seu evangelho, onde na justificação Deus imputou os pecados dos salvos em seu Filho na cruz e a justiça de Cristo nos que ele desejou salvar. Sim, eu creio. Creio na fé como a única condição para a salvação dos eleitos, a qual é operada pelo Espírito de Deus através da pregação da palavra e traz consigo seus frutos, as boas obras em todos os sentidos. Sim, eu creio. Creio que aqueles a quem Deus salvou jamais poderão cair da graça, ainda que possam fraquejar devido às tentações, mas perseverarão e serão eternamente salvos. Perseverança dos santos. Sim, eu creio. Creio na Santa Igreja Católica, da qual Cristo é cabeça e Senhor, composta de todos os eleitos que confessam a Jesus Cristo como seu Senhor e que fora dela não há salvação. Embora no meio da igreja haja falsos crentes, somente os verdadeiros é que fazem parte desta igreja de Cristo. Católica quer dizer universal e não igreja romana. Sim, eu creio. Creio na comunhão dos santos, que ligados a Jesus mantêm uma santa sociedade uns com os outros em qualquer parte deste mundo. Sim, eu creio.
Creio nos sacramentos como sinais e selos da graça de Deus, reveladas em nós, quais sejam o batismo e a ceia do Senhor. Sim, eu creio. No batismo como instituição de Jesus Cristo, o qual é sinal e selo do novo nascimento em Cristo, realizado em água para todos os que professam sua fé em Jesus. Sim, eu creio. Na ceia do Senhor como instituição de Cristo, como sinal e selo da comunhão uns com os outros, na participação do pão e da comunhão com Deus na participação do cálice. Todavia não há transformação dos elementos no momento da consagração. Sim, eu creio. Creio no governo da igreja delegado por Cristo aos seus oficiais, necessário para manter a santidade da igreja e preservar a honra de Cristo, ensinando, admoestando, suspendendo ou excluindo. Sim, eu creio. Creio nos dons espirituais outorgados pelo Espírito Santo à igreja para o seu crescimento e edificação, sendo sobrenaturais ou não, tendo validade para todos os tempos, sendo operados da maneira que o mesmo Espírito quer. Sim, eu creio. Creio nos dízimos, nas ofertas, como forma de manutenção da casa de Deus. Sim, eu creio. Creio na ressurreição dos mortos, ímpios e justos, aqueles para a condenação eterna e estes para a vida eterna, não havendo uma terceira opção, seja ela aqui na terra como outra religião, ou na outra vida como purgatório ou reencarnação. Sim, eu creio. Creio na segunda vinda de Cristo, pessoal, única, visível, quando haverá a citada ressurreição. Os que morreram em Cristo terão o seu corpo ressuscitado e glorificado, e os vivos em Cristo receberão também um corpo de glória semelhante ao do seu Senhor. E os que morreram sem Cristo e os vivos que o rejeitaram padecerão o eterno castigo da ira de Deus sobre si no lago de fogo. Sim, eu creio. Amém. Vamos aplaudir o Senhor. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte da ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram vos confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a coroa da glória que não se pode murchar. Procura servir ao Senhor desta forma? Sim. Toda a sua família procura também sujeitar-se aos mandamentos, tanto do testemunho quanto da submissão, como pessoa, como líder da família e líder da igreja? Sim. Amém. Então nós vamos agora proceder à nossa oração de posse sobre a vida do pastor Eliezer e de sua família como seu apoio aqui nesta igreja missionária Volta de Cristo do bairro Embratel. Os irmãos, estendam suas mãos para cá. A igreja precisa participar desta oração. Levante sua voz e agradeça a Deus e peça a Deus a bênção dele sobre esta família. Convido os presbíteros presentes, Lorival, Wesley, João, o presbítero Euclides está aí conosco, irmãos? Queridos, alguém pode, por favor, chamar o presbítero Euclides por mim? Agora eu peço, por gentileza, que eles fiquem de joelhos aqui, perante a igreja do Senhor, primeiro perante o nosso Deus, né? Nosso Senhor, Deus e Pai. Os irmãos estendam as suas mãos e nós vamos orar.
eu te unjo exclusivamente com este símbolo do óleo sobre a tua vida, para a posse deste ministério nesta igreja local, a qual o Senhor tem colocado em suas mãos perante o seu povo, perante a sua igreja. Nós também ungimos as suas mãos para que através dela seja representado o seu excelente trabalho na presença do nosso Deus, cheio da virtude do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Nós também ungimos a tua família, a tua esposa, que seja ela como bênção gloriosa de Deus para a sua vida e o seu ministério. E também a sua filha, para que seja se manifesta a graça de Deus na sua submissão e obediência em Cristo Jesus para este momento. Igreja, ore ao Senhor. Presbíteros, por gentileza, vamos impor as mãos sobre a vida do nosso pastor em primeiro lugar e depois sobre a vida de sua esposa e filhas. Vamos impor as mãos, queridos. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos orar a Ti, Senhor, agradecidos por este momento de glória, meu Pai. Sabemos, meu Pai, que é um desafio, que é realmente, meu Pai, algo que está, ó Deus, trazendo talvez ao coração desta família, meu Pai, alguns pensamentos, alguns questionamentos, mas no fundo, Senhor, esta certeza que invade e que destrói todas as dúvidas, ela está mais presente, porque aqui já estão conosco, Senhor, para de fato nos abençoar, para trazer, Senhor amado, sobre esta igreja o trabalho e o serviço que o Senhor, meu Pai amado, tem chamado eles para fazer aqui neste lugar. Nós oramos pela capacitação, nós oramos, Senhor amado, pela qualificação, oramos pela unção, pelo ministério, pelo poder, pelo saber, todas as qualidades descritas na Tua palavra, para que seja exercitado. Pai, nós oramos pela sua esposa, meu Deus, para que seja um vaso de excelência, para que seja, Senhor, um vaso, meu Pai, de submissão, de respeito, de exemplo, para o louvor da Tua glória. Oramos, Senhor, para que ela tenha também suporte, meu Deus, para que venha, Senhor, aguentar todas as dificuldades, Senhor, sejam elas interiores ou aquelas que o acompanham em relacionamento, seja dentro de casa, com a Tua igreja, ou lá fora, meu Pai, de maneira secular. Nós queremos apresentar a vida da Júlia também, meu Pai, diante do Senhor, para que ela possa, meu Deus amado, receber da graça de Deus sobre sua vida, e assim, meu Deus, ser uma filha obediente, submissa, cheia da Tua graça, desenvolvendo, Senhor, os dons que o Senhor lhe deu, para usar na Tua obra. Abençoamos, Senhor, esta família e esta igreja, meu Pai, a qual o Senhor também o entregou para cuidar, para zelar, ó Deus, e assim instruir segundo a Tua boa vontade. Ó Deus, abençoa Teu povo, que seja um povo submisso, obediente, de trabalho, um povo, Senhor, de oração, um povo, Senhor, que ama a Tua palavra e a congregação, a comunhão, que ame os meios da graça para o crescimento dela mesma, para o louvor da Tua glória. Esta é a nossa oração, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia, glórias a Deus, glória a Jesus. Com esta oração nós declaramos pastor Eliezer Xavier empossado para o trabalho de Deus ministerial, pastoral na Igreja Missionária Volta de Cristo, no Embratel, em nome do Senhor.